saindo daqui do título de desenho, vamos começar a escala, tá? Então, escala. O que é escala? Ela é uma convenção, né? Conversão. E o que é escala? Escala ela é a conversão que você usa de proporção de medida, tá? Então, por exemplo, você não tem como pegar uma cadeira e desenhar ela numa folha de papel. Você vai ter que fazer uma proporção de medida para reduzir esse tamanho dela e colocar na folha de papel. E aí você não pode fazer só a redução do encosto, você tem que fazer do encosto, do parafuso, do pé da cadeira, do assento da cadeira, dela como um todo. E tem que ser totalmente na proporção, senão a cadeira vai ficar toda desenhada de forma desproporcional, tá? Então, as escalas, elas servem exatamente para isso, para você conseguir representar elementos que sejam grandes demais e você precisa representar ele no papel. Como é que você representaria um projeto de uma casa dentro de um papel? Não dá. Né? Por isso que em arquitetura e projeto, né, interiores também, a gente usa a escala de redução, prioritariamente a escala de redução. Quando você precisa, por exemplo, botar um detalhe daquele parafuso que fixa o assento da cadeira com o encosto da cadeira, aí você pode precisar talvez fazer uma escala de ampliação para aumentar a visualização desse desenho e você poder botar lá os detalhezinhos que você quer. Mas prioritariamente a gente vai usar a escala de redução. A escala natural, ela seria 1 para 1. Então eu pegar aquela cadeira e desenhar aquela cadeira no papel, que não vai dar. Então a gente, por exemplo, um celular, eu quero desenhar o celular, eu consigo desenhar ele do tamanho natural dele no papel. Beleza. Mas se eu quiser botar detalhes dele, eu vou ter que ampliar esse desenho. Então eu vou ter que botar a escala de ampliação, tá? E aí a gente tem a escala de ampliação, vou falar logo dela, o denominador, na verdade o numerador, o valor de cima, né, do x aqui, ele é maior do que o denominador, então toda vez que você tiver o número de cima maior do que o numerador, você está ampliando esse desenho, né? Quando você tem, na escala de redução, você tem o denominador maior do que o numerador, e aí você está reduzindo esse desenho. Então, um exemplo que eu dou, que é bem simples de entender, né, que eu imagino que todo mundo já sabe escala, mas só para revisar isso. Você tem uma bala, dividiu para 2 pessoas, a pessoa vai ficar com meia bala, então reduziu o tamanho da bala. Então, você tem 1 dividido para 2, né, no caso 1/2. Aí você tem uma bala que a pessoa vai ficar com meia bala. Agora, se você tiver 2 balas e der para uma pessoa, ela vai ficar com o dobro, né, da bala, ela fica com 2 balas. Então, seria aqui, ó, você tem 2 balas e entregou a uma pessoa. A pessoa ficou com 2 balas, ampliou a quantidade de bala dela, né? E se você tiver uma bala e der uma pessoa, ela fica no igual, né? Ela recebe aquilo na quantidade certa, tá? Então esse exemplo da bala eu acho que fica bem claro pra gente entender e lembrar que o denominador maior vai reduzir, porque é uma pessoa, né? Uma bala dividindo por 10 pessoas, a pessoa vai receber um tiquinho assim da bala, tá? Então, quanto maior esse número de divisão, se dividir por 1000 pessoas, uma bala dividindo por 1000 pessoas, menorzinho ainda vai ficar seu tamanho da bala. Então, menorzinho ainda vai ficar seu desenho na hora que você fizer, tá? Aqui é só um exemplo para vocês terem um comparativo, 1 para 100 aqui, vamos dizer que um centímetro aqui representado, 1 para 100 está aqui, 1 para 50 está aqui e 1 para 20 está aqui. É o mesmo 1 centímetro, tá? A mesma dimensão, você representando em escalas diferentes, ó. Você vê que o denominador maior, isso vai reduzindo o tamanho, ó. O denominador menor, 1 para 20, continua sendo de redução, mas ela é muito maior do que de 1 para 100, tá? A representação do desenho dela, tá bom? Então isso aí tem que ficar claro, tá? Em arquitetura, a gente vai usar prioritariamente a gente vai acabar usando muito a de redução, né? Pouco a de ampliação e pouco a natural, mas inclusive na hora dos detalhes, a de redução 1 para 2 continua sendo redução e já é um desenho bem ampliadinho de um detalhe de arquitetura, tá? Já é bem ampliado 1 para 2, né? Então, a gente, mesmo no detalhe, a gente acaba usando as escalas de redução. O que é importante a gente ver? Primeiro, que usar escalas que estão no escalímetro. Por quê? Porque senão vai te obrigar a fazer um monte de conta. Já pensou, cada medida que você quiser tirar naquela planta, você vai ter que fazer uma conta. Então o escalímetro, na verdade, é a nossa pesca. Ele já está aqui prontinho, feito todas as contas de regrinha de 3 pra gente de proporção. Então, é colocar as pranchas em qualquer desenho que você fizer, sempre em medidas que dê para usar o escalímetro. Que aí
realmente é o que facilita tudo, tá? Na hora que você for usar o escalímetro, prestar atenção qual é o lado que você está usando, né? Porque ele tem aí 2, 4, 6 lados com escalas diferentes. Então, cada lado que você usar vai determinar uma medida aí pela escala, tá? Ângulos não reduzem nem ampliam. Então, mesmo que você amplie ou vá a escala, o ângulo ele continua sendo aquele ângulo original, tá? Então, ampliou e reduziu a escala, o ângulo não muda a angulação, né? E na escala, nesse escalímetro, só tem escala de redução, tá? Então, isso é importante. A escala gráfica, que ela normalmente a gente representa, não representa, né? Mas se quiser representar ela numa prancha, ela serve para a seguinte coisa: alguém imprime aquela prancha e sofreu uma deformação na prancha, tá? E aí você tem como conferir se a prancha foi deformada ou não pela escala gráfica, porque isso aqui te referencia que sei lá, 5 metros essa escala gráfica aqui. Aí você vai lá e vê em relação a essa escala gráfica onde está os 5 metros e faz uma regrinha de 3. Então, na verdade, a escala gráfica ela serve para que, se você perder a escala de uma prancha, né, numa impressão ou numa coisa assim, ela consegue colocar você para identificar em que escala acabou, que escala ela parou, porque isso aqui mostra certinho qual é o tamanho, tá? E aí, considerações finais aqui, falo o que é normal que a gente usa de escala. Então, numa planta de localização, que é aquela prancha A4, que a gente usa para a pessoa identificar onde está aquele terreno, identificar onde está aquela obra, que ela normalmente tem um mapa ou um mapa do Google, uma foto, né, do local, ela é em escala também, tá? Isso está lá falado no módulo de planta de localização, em detalhes, mas a gente usa normalmente a escala ali de 1 para 5.000, 1 para 10.000, pode ser até mais se o empreendimento for muito grande, para você poder encaixar na visualização, tá? A planta de situação, que é a mesma que a planta de locação, a planta de cobertura e tal, a gente usa normalmente 1 para 250 até 1 para 500. Né? 1 para 500 quando a edificação é muito grande, que aí senão 1 para 250 vai ficar uma prancha, né, mega grande. Aí você usa 1 para 500. Mas prioritariamente, se é um projeto não muito grande, usa para 1 para 250, porque dá para botar todos os detalhes que você precisa nessa planta de cobertura. Não só a situação, tá, gente? A situação, locação, cobertura, tudo isso seria 1 para 250, tá? Na planta baixa e de layout, 1 para 100 ou 1 para 50, tá? Se puder botar 1 para 50 nos projetos menores, melhor, porque você consegue botar mais detalhes, né? E aí, óbvio, isso a gente não pode esquecer esse pequeno, grande detalhe, que as pranchas de corte e fachada, elas têm que ser igual à escala da planta baixa do seu projeto, tá? Se você escolher 1 para 100, a fachada e o corte tem que ser 1 para 100. Se você escolher 1 para 50, a fachada e o corte tem que ser 1 para 50, tá? Algumas pessoas usam aqui 1 para 75 também, entre 1,50 e 1,100 usam para 75, só que a 1 para 75 ela não está no escalímetro, então eu não gosto muito de usar, acaba criando, alguns escalímetros tem, outros não, então acaba criando um problema aí de dificuldade, tá? Então eu sugiro que use 1 para 50 ou 1 para 100, nas plantas de baixa, que vão ser as mesmas escalas do corte e fachada, tá? E detalhe, você pode até ter de ampliação também, mas o normal em arquitetura é a gente ter 1 para 20, 1 para 10, até 1 para 1 também, né? Mas você pode até ter de ampliação, tá? Então, assim, 2 para 1 ampliou o detalhe daquele parafuso. No parafuso, então, você vai ter que ampliar bastante. Se quiser fazer um detalhamento do parafuso, como encaixa, não sei o que, aí você bota esse 10 para 1 para ampliar bem e você poder ver, tá bom? Então é isso aí sobre escala, ficar atento, né, que o desenho esteja em escala. Outra coisa importantíssima, quando você importa bloco, né, no AutoCAD, no próprio Revit também e outros programas de gráficos de desenho, quando você importa alguma coisa de outro desenho, importa bloco, verificar que escala ela está vindo. Porque acontece muito, o desenho está no escala e quando vem uma cama com escala diferente, né, mexida ou reduzida, às vezes não tem nem escala certa, está toda deformada mesmo, tá? Ou vem alguma representação gráfica com escala diferente da escala que você está usando. Então isso é super importante, que a escala esteja correta, tá? Porque senão, gente, atrapalha todo o projeto e não tem como a pessoa fazer uma execução de um projeto onde está tudo em escala diferente, onde não tem como ele ver medida, né? Principalmente isso, tá bom?